estamos de volta. Eu sou Michele Corrêa, gestora de conteúdo no Bernoulli Sistema de Ensino. Olá, eu sou Cecília Rezende, assessora pedagógica do Bernoulli Sistema de Ensino. Nós vamos bater um papo sobre o ensino médio, pelos olhos dos estudantes, aumentando nosso impacto na aprendizagem. O estudo Visible Learning, realizado ao longo de aproximadamente 20 anos, nos trouxe uma informação muito importante. Quase 100% do que fazemos com nossos alunos em sala de aula tem impacto sobre eles. Longe de dizer, então, que basta o que nós já fazemos, né, Cecília? Esse dado mostra, na realidade, que todos estão aprendendo o tempo todo, conosco ou apesar de nós. Não é possível impedir a aprendizagem. É isso mesmo, gente. E hoje o Conexão Bernoulli traz informações que irão expandir a nossa forma de pensar e de fazer educação. De educador para educador, para um processo de conhecimento, inspiração e transformação. Vem com a gente, conecte-se a gente e, além disso, compartilhe nas suas redes sociais e marque a gente em @Bernoulli Sistema de Ensino. Vamos conversar, Michele? Vamos lá, Cecília. É realmente incrível pensar que, a todo tempo, os estudantes estão aprendendo. É? Sempre aprendem, não há lugar neste mundo, em qualquer canto que se unifique professor e estudante, em que aprendizagens não aconteçam. Hoje, eu e Michele aqui, de educadora para educadora, somos duas professoras e, como vocês, estamos conectadas a uma sala de aula que promove aprendizagens. Vamos debater que aprendizagens são essas e como elas podem se aprimorar. Não é isso mesmo? É isso mesmo. É entender, então, que, de qualquer forma, mesmo que seja superficial, as pessoas estão aprendendo, mas o nosso desejo é chegar em um ensino profundo. E, por isso, esse nosso bate-papo hoje. Né? Um ensino que alavanque ainda mais habilidades e competências. Matemática que sou, né, Michele? A gente não quer só uma curva normal. A gente quer que as aprendizagens saiam da média da curva normal para uma aprendizagem cada vez mais significativa, que conecte as juventudes, que conecte os estudantes a aprender para resolver problemas. E uma coisa muito interessante é como as nossas legislações, como o que a gente pensa sobre o ensino médio tem evoluído nessa direção. Né? De entender que nós devemos mobilizar conhecimentos para desenvolver habilidades em diferentes níveis e pensar em um ensino voltado para as juventudes, um ensino que faça sentido para o hoje, não é mesmo, Céci? Um ensino que engaje os estudantes, que engajem os jovens. A BNCC é a nossa inspiração. Na verdade, hoje nós vamos falar de BNCC, vamos falar dessa reforma do ensino médio, cujo objetivo maior é conectar todas as juventudes, conectar todos os jovens em sala de aula, para que de forma horizontal, dialogada com seus professores, possam cada vez aprender mais e ninguém fica para trás. Não é isso mesmo, Michele? É isso mesmo, Cecília. E para o início dessa reflexão, nós devemos pensar sempre, por que fazemos o que fazemos? Ao invés de nos conformarmos com o que eu faço, era o que eu planejava, então tudo bem. A gente deve partir sempre do porquê para fazer sentido, caminhando em direção ao engajamento, ou seja, como faremos, e a excelência, aí sim chegando nos quês. A gente precisa, então, ter um compromisso ético com tudo que fazemos em sala de aula, em primeiro lugar, não é, Cecília? Em outras palavras, né, Michele, professor tem que ter propósito. Qual é o seu propósito? Todo dia, na sua aula, quando você vai começar a sua aula, na segunda-feira, 7h30 da manhã, a grande pergunta é, o que eu vim fazer aqui? Não, por que eu estou aqui? E de que maneira, estando aqui, eu posso mobilizar todos esses jovens que estão comigo a aprender mais química, mais física, mais biologia, a conectar o conhecimento da história, da filosofia, da sociologia à vida do dia a dia. Em outras palavras, engajamento só existe, Michele, se tem propósito. Todo professor, e é desse propósito de um professor que está aqui a serviço do desenvolvimento dessas aprendizagens que a gente vai falar. A ética é algo muito importante. A nossa ética é o compromisso de que
temos que estar junto com todos os estudantes, ninguém pode ficar para trás. Isso é muito legal, Michele, se me permite, eu queria comentar aqui, que às vezes a gente fala o seguinte, olha, mas esse menino não está lendo direito, está aqui no ensino médio, mas ele está no ensino médio, ele está conosco, ele tem um compromisso e nós temos um compromisso ético com ele de levá-lo a aprender cada vez mais. O engajamento desse estudante, todo estudante que aprende é engajado, mas quem não aprende é excluído. Então, o que vamos fazer para ter uma escola de excelência é trazer todo mundo aprendendo, concorda? Excelente. E muitas vezes nós somos provocados pelos próprios alunos, porque no ensino médio, se tem uma pergunta que o professor escuta no início da aula por que eu tenho que aprender isso? Muitas vezes a gente entende mal um propósito que o aluno está buscando naquele momento de aprendizagem e encaramos como se aquilo fosse um problema, enquanto, na verdade, é a solução. Ele está dando para a gente uma abertura para a gente, então, engajá-lo e trazê-lo para dentro da nossa aula. Então, é muito importante que nós mesmos comecemos com os porquês, mas se esse porquê começa com o aluno, a gente deve abraçar ele. E eu acho que o aluno, quando nos faz a pergunta, para que serve isso? Ou o que eu estou fazendo aqui? Ele está nos dando a deixa para pensar nesse propósito da minha aula. Né? Como o que eu vou ensinar vai melhorar a qualidade de vida desse estudante, o saber fazer dele. E aí eu acho que nós vamos fazer algumas provocações aqui, Michele, muito boas, porque a gente quer que alguns professores marcaram nossa vida por quê? Certamente porque o propósito deles ficou dilacerado como uma grande alegria no nosso coração. O dilacerado aqui, num sentido muito bacana, de transbordar possibilidades de aprendizagem, concorda? E até mesmo inspirações, paixões. Exatamente. O professor que sabe o porquê ele está na sala de aula, o porquê ele leciona cada conhecimento, ele tem paixão. E isso passa para o aluno. Se a gente for se lembrar dos professores que marcaram a nossa vida, com certeza foram aqueles apaixonados, aqueles que nos deixavam o propósito da aula muito claro e com os quais a gente não tinha medo de errar. E eu acho que o professor que mais marcou a minha vida, Michele, é uma professora que eu me lembro dela até hoje. Ela se chamava Maria José, era uma professora de matemática. E todos os dias ela começava a aula passando de carteira em carteira. Ela nunca deixou um dia sequer na aula de olhar o que cada um de nós estava fazendo. Ela tinha um compromisso com a Cecília, com a Michele, com cada um. Ninguém ali era só um número da chamada, era mais do que isso. Era um vínculo, ela estabeleceu vínculo. E aqui eu queria te provocar. Você concorda comigo que um professor que nos inspira, um professor que nos marca, é aquele professor que cria vínculos? E certamente vínculos são construídos na medida em que esse professor nos convida a colocar a mão na massa, a vir junto com ele. Um professor que se limita a dar informação, ele pode hoje ser substituído por qualquer boa mídia, não é? O Google está lá cheio de informações. Nós precisamos hoje entender que um professor que marca é o professor que cria vínculos. E aí, Michele, nesse tempo de pandemia, quantos de nós, professores, não criamos vínculos, até mesmo fora da sala de aula presencial? A telinha nos manteve vinculados aos nossos estudantes, promovendo a aprendizagem, não foi mesmo? É verdade. Quando você fala isso, eu me lembro do professor que mais me inspirou. E, por coincidência, ele era de história. Olha, para você ver o tanto que esses professores nos incentivaram a seguir um caminho, como que eles nos deram um propósito de vida. Porque nos engajaram, como juventudes, deixaram que os desafiássemos e nos desafiaram também, promovendo uma sala de aula que é viva. É uma sala de aula que nos coloca para pensar sobre o mundo. E com certeza, porque também nos deram feedbacks ao longo dessa trajetória que nos fizeram acreditar que a gente ainda não tinha chegado no nosso máximo potencial, mas que a gente podia atingir esse nível sim. Michele, você trouxe uma palavra que é importante, professores que nos deram feedbacks. Quer dizer, o professor que marca é aquele professor que tem a pausa para a escuta.
As juventudes precisam dessa escuta. As juventudes precisam conhecer a minha história, a sua história de professor, reconhecer nessa história possibilidades de caminhar, de ter o seu projeto de vida. Muitos estudantes descobrem que você voltou atrás, que você, professor, também teve dúvidas, que em alguns momentos você teve incertezas, que algumas vezes você foi convidado a pensar diferente do que você pensa hoje. E nessa disputa e nessa conversa entre memória e docência, eu vou me encontrando, olha, então não estou tão errado assim, a minha ansiedade faz sentido. Um professor que marca é um professor que ajuda os estudantes a construir seus projetos de vida. Perfeito, Cecília. E daí eu já vou fazer uma outra provocação. Não basta só a gente ter evidência para dar esse feedback para o aluno, né? A gente precisa ir além e avaliar sempre o nosso trabalho por meio também da evidência. Muitas vezes, no ensino médio, a gente fica tão cheio de tarefas na docência, e nós sabemos que não é fácil ser professor de nenhum segmento, mas o ensino médio tem uma cobrança que é muito forte. Muitas vezes a gente abandona essa análise das evidências e centramos muito ali na nota, enquanto ela fornece muitas dicas para o aluno sobre o que ele precisa melhorar e para nós também, porque os instrumentos de avaliação e de coleta de evidências, eles são de mão dupla. Eles falam sobre o aluno, mas eles falam sobre o meu trabalho também, estou correta? Está corretíssima. Na verdade, toda essa nossa conversa aqui hoje vai passar muito pela questão da avaliação. E a avaliação não pode ser encarada para nós somente como exames, não é, Michele? A ideia aqui hoje é que a gente possa ter evidências das aprendizagens pela capacidade que os estudantes têm de dialogar conosco, de dialogar entre si, de colaborar, de serem mais criativos, de comunicarem as suas aprendizagens. Não dá mais para a gente conviver com um estudante que só faz prova, mas que não sabe dizer, Michele, como é que ele pensou, como é que ele resolveu um problema. Estamos aqui a serviço de evidências comunicativas, criativas, críticas e colaborativas dos nossos estudantes. Então, é fundamental nós pensarmos que as avaliações ou os feedbacks que estamos procurando, eles precisam dizer alguma coisa que um outro professor que me inspirou me disse muito. O professor Chico Soares sempre falava comigo o seguinte: Cecília, a avaliação precisa mensurar se foi ensinado e aprendido aquilo que devia ser ensinado e aprendido. E eu acabei construindo um outro conceito. Aquilo que foi ensinado e aprendido precisa fazer significado, ser significativo para a sua vida de estudante, para você, estudante, concorda? Concordo, Cecília, e ouvindo você falar, eu me lembrei de uma coisa muito marcante, né, na minha trajetória de professora. Foi quando eu aprendi que o meu trabalho era muito mais sobre aprendizagem do que sobre ensino. Ótimo. Né? Fundamental, fundamental. Isso vira a sua chave, porque você não se contenta mais com nota, com certo e errado, né? A gente brinca com meio certo, com meio errado, que é uma coisa que a gente nem sabe direito o que é, né? Mas a gente se volta para entender, né? Inclusive, antes de planejar essa aula, a gente parte de uma reflexão, né? Qual é o atual nível de desempenho dos meus alunos? Onde eu quero que eles cheguem? Cada um deles, lembrando que não significa que todos eles têm que chegar no máximo desempenho. Se eu tenho um ensino personalizado, significa que eu considero as capacidades de cada um em cada tempo. Talvez nessa aula, o que eu posso esperar da Michele é que ela atinja o nível 3 e não o 5. Mas eu tenho que ter consciência de que até o fim do ano eu preciso levar a Michele ao nível 5. Ou pelo menos fazer de tudo para que ela se esforce para chegar ali. E isso que é importante. A gente não pode se contentar, né, Cecília, em pegar um aluno de um jeito e entregá-lo no ano seguinte do mesmo jeito, com as mesmas dificuldades. Dentro disso, a gente entra na temática da velocidade do progresso. Se eu acelero demais com esse aluno, se eu cobro dele além do que ele está me mostrando, que as evidências dele de aprendizagem me indicam, eu posso estar matando a vontade desse aluno. Eu posso estar matando o desejo dele de continuar, ao invés de oferecer, como a gente fala, desafios
respeitando, é claro, a personalidade de cada aluno, onde que ele está, seus gostos, e acaba que a gente conhece muito bem nossos alunos, não é, Cecília? A convivência é intensa. Eu acho que você trouxe um ponto que eu quero comentar muito. Às vezes a gente, como colega de trabalho, a Michele fala assim, Cecília, você tem um olhar da filosofia da educação que me encanta. Na verdade, mais do que a filosofia da educação, eu acho que temos que pensar, gente, quem são os sujeitos que estão ali conosco? Quem são esses sujeitos? Quais são os seus tempos de vivência? Quais saberes que eles trazem? Bom, conhecer esse estudante, o que ele traz, o que ele já conhece, levantar os seus conhecimentos prévios é fundamental. Bom, então qual é o nível de desempenho que eu posso esperar da Michele se eu antes não tinha o conhecimento que a Michele trouxe? Então, cabe a nós, todos os professores, e especialmente a todos nós professores aqui, que estamos hoje voltados para o ensino médio, nos reconhecermos como quem precisa identificar onde os seus estudantes estão, porque a partir daí é que nós vamos pensar para onde eles vão caminhar, qual a caminhada que eles vão definir. Então, minha gente, é fundamental o reconhecimento desse nível de onde os estudantes estão. Mas, mais do que conhecer os sujeitos, os seus tempos de vivência, é preciso também saber qual é a organização, qual é o currículo que eu tenho para ensinar e por que esse currículo está aqui, qual a necessidade desse currículo, qual a fundamentação que eu vou garantir nas minhas aulas para que ele possa aprender mais comigo. E aí você trouxe aqui no slide uma coisa que eu adoro comentar, o planejamento reverso. Nós não podemos chegar em pleno século XXI, Michele, fazendo o planejamento para aquilo que eu vou ensinar, porque o planejamento que eu vou ensinar pressupõe ações que eu, professor, vou fazer. O planejamento reverso me faz um convite diferente. Vamos planejar nossas aulas para aquilo que cada estudante fará com aquilo que eu vou ensinar. Então, o que eu quero que o meu estudante faça com a trigonometria que eu ensino? Você que é professora de história, por que você ensina a Revolução Francesa? E no momento em que você ensinar a Revolução Francesa, o que os seus estudantes serão capazes de fazer com esse conhecimento? Portanto, antes de cada aula, ter um propósito é ter uma estratégia de planejamento. E esse planejamento tem que sair, você foi muito feliz, tem que sair do ensinar, tem que pensar na condição de aprendizagem. E nós queremos que cada aluno aprenda. Por isso, a pesquisa do John Hattie é tão importante, porque todos vão aprender conosco, cada um no seu nível. Conheça os sujeitos, conheça os seus tempos de vivência e seus saberes, para que você possa fazer uma gestão pedagógica da sala de aula cada vez mais horizontal, mais coletiva e a serviço da resolução de problemas. E outra coisa super importante, é nos abrirmos para ouvir os nossos colegas. O nosso planejamento, ele sempre vai ser o melhor dos mundos na nossa visão. Verdade. Mas, se a gente quer, de fato, atingir os estudantes, a gente precisa do olhar do outro. Não é, Cecília? Fundamental. Tem uma pesquisa da Universidade Federal de São Carlos que vale muito a pena a gente conhecer. É uma pesquisa da professora Eurico e se chama Lesson Study. A Lesson Study convida cada professor a trabalhar sempre aos pares ou em trios. E em cada par ou trio, nós possamos planejar juntos. Então, imagine, Michele, que eu fosse uma professora de história como você, brilhante, e que a gente resolva planejar juntos a aula da Revolução Francesa. O convite da Lesson Study é para que eu faça com a Michele todos os passos do meu planejamento para essa aula. E você faça comigo. No dia da aula, eu vou assistir a sua aula. E você depois vai assistir a minha aula. E juntos depois, olha o feedback. Um feedback agora de colega para colega, de docente para docente. E nesse feedback, Michele, você aponta para mim, você planejou isso, mas deixou de fazer aquilo. Você fez aquilo quando não tinha planejado. Sua aula venceu tais habilidades nesse planejamento, mas eu percebi que o João, que estava sentado lá do outro lado, não conseguiu entender aquela sua interlocução. O olhar aos pares, pensar em conjunto é fundamental. Então, eu acho que hoje o maior convite que eu e Michele podemos fazer a todos os professores que estão nos ouvindo aqui é que compartilhar ideias não é mostrar as suas limitações, mas é fortalecer as nossas potencialidades. Uma sala de aula feita coletivamente e um professor que planeja em coletivo, ele sai mais forte, ele não sai enfraquecido. Vamos pensar nisso? Vamos discutir isso aqui um pouquinho?
Cecília, você falando dessa forma me lembrou uma colega de trabalho que eu tive, que eu sou muito grata, porque a gente dividia turmas da mesma série. Então, nós somos obrigadas a começar a fazer tudo juntas, porque a gente não podia dar uma prova para uma sala de uma unidade específica e para outra unidade do colégio dar outra prova, sendo que o currículo era o mesmo, a busca por habilidades era a mesma. Então, isso nos fez enxergar exatamente onde cada uma de nós podia contribuir com a outra e melhorar as nossas práticas. Então, é incrível como nós não vemos pontos sensíveis no nosso trabalho que fazem toda a diferença na coleta de evidências de aprendizagem. Então, é com o olhar do outro que a gente consegue atingir uma outra dimensão do nosso trabalho. Como a gente sempre fala, juntos a gente consegue ir muito mais longe. E chegamos forte. Toda vez que a gente caminha junto, a gente chega com maiores potencialidades. Então, minha gente, vamos pensar aqui nessa situação que Michele acaba de relatar. A escola era a mesma. As turmas estavam no mesmo segmento, na mesma série. Os estudantes são diferentes, mas as professoras podiam fazer avaliações em conjunto e corrigi-las de forma diferenciada. Por quê? Porque os estudantes da sua sala eram diferentes dos estudantes da outra. Mas como planejaram as mesmas habilidades, você tinha uma dimensão de onde você queria chegar e ela também. Quem eram os seus sujeitos, quem eram os dela e de que maneira eles poderiam se conectar. Cecília, e mais, a gente passou a refletir sobre o quanto era importante a gente fazer avaliações para pessoas que desenvolveram aquelas habilidades e não para o aluno que me escutou ou que escutou ela. Então, a gente elevou o nível da nossa construção de itens a um outro patamar, porque o aluno dela, que não ouviu da forma como o meu ouviu o conteúdo, ele precisava ter a mesma capacidade de responder ao item. Se nós desenvolvemos o planejamento como planejamos, a nossa personalidade ela não deixa de existir na sala de aula quando a gente compartilha com o colega. Mas a gente enriquece muito a nossa forma de elaborar esses instrumentos de coleta de evidências. E aí, nós começamos a cada vez mais termos evidências que nos impulsionarão a levar esses alunos a um outro patamar de estudo. Eu tenho chamado essa pedagogia, se me permitem, de pedagogia solidária. Porque a pedagogia solidária é aquela que diz para cada professor o que ele pode fazer de melhor e o que ele pode fazer para melhorar ainda mais a sua docência, o seu fazer docente. Então, você tocou num ponto que também é muito importante. Quando eu planejo juntos e penso avaliações conjuntamente com os meus pares, eu também coloco para avaliar a minha condição de perguntar, Michele. Isso é importantíssimo, porque para quem está fazendo o item, para quem está elaborando uma prova, é muito comum a gente achar que a nossa questão é sensacional, que ela é maravilhosa, não é? E que muitas vezes ela pode ser sensacional para quem? Sensacional para quem está escrevendo e não para quem vai ler. Um outro colega participando dessa construção, ele faz as críticas que vão melhorar a sua capacidade de fazer boas perguntas. E para desenvolver habilidades, o que eu preciso é dessas boas perguntas. E dando continuidade, Cecília, durante a aula a gente tem algumas dicas que podem melhorar a coleta de evidências. Mas por que será que a gente está falando disso? Melhorar a coleta de evidências de aprendizagem? Bom, no ensino médio nós sabemos que muitas vezes as nossas evidências elas não correspondem muito bem à realidade por uma série de subterfúgios, né, Cecília? Mas a gente entende que um estudo que faça sentido para o aluno, cada vez mais mostra para ele que a todo tempo ele é avaliado e que essa avaliação e produz feedback e esse feedback faz ele crescer. Por isso, durante a aula, a gente pode lançar mão de algumas estratégias que engajem esses alunos para mantê-los no ritmo da aula e produzir evidências melhores para a gente analisar. Porque muitas vezes nós não temos nem evidências de qualidade para perceber como os nossos alunos têm se desenvolvido. E por isso eu gosto muito dessas dicas. Em primeiro lugar, já pensou o aluno não entender que a Cecília está na sala de aula? O aluno, ele não... Você já viu isso, Cecília? Eu já vi isso, assim, do aluno
eu como coordenadora, o aluno não perceber que nem eu entrei na sala de aula, porque ele não tinha percebido nem antes que o professor estava na sala de aula. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Tem que chamar a atenção mesmo para si. Não tem que ser acanhado nessa hora. Os alunos adoram um professor espirituoso, um professor que chega com presença, que o tempo todo está chamando a atenção para ele na sala de aula. Isso não é tirar o protagonismo do estudante, não é, Cecília? Na verdade, Michele, isso é demarcar que aqui fazemos juntos. E para fazer junto tem que ter um comunicador. Professor tem que ser um comunicador, minha gente. Não dá para a gente entrar na aula e falar aquele bom dia baixinho, esperar em silêncio que todo mundo te vê. Eu cheguei, um professor não nasceu para ser coadjuvante. Professor é ator principal. Ele vai concorrer ao Oscar, porque eu cheguei aqui, a minha aula merece o Oscar. Merece porque o que eu tenho para falar é importante. Então, chegue chegando. A sua aula tem que ter a denotação da pessoa. A sua aula tem que ter o brilho. Não é? Eu não vim aqui fazer uma palestra sem brilho, você também não. Temos que chegar firme e dizendo por que estamos aqui. Porque o que eu vou falar, o que nós vamos fazer juntos, vai fazer diferença na sua vida. Marque presença. Não dê aquele bom dia merrequinha, não, ou aquele tchau merrequinha. Tchau com quase que a apoteose da escola de samba na Sapucaí. E, Cecília, você falando me lembrou aquele vídeo do professor que antes de entrar na sala de aula, ele estava todo triste, aí ele abre um sorriso e entra na sala de aula. Quantos de nós já não passaram por isso? Eu mesma, muitas vezes, estava muito triste antes de entrar na sala de aula, mas eu não aceitava oferecer para os meus alunos menos do que o que eles mereciam. Que era me ver alegre, você já entra no ensino médio assim, né, já acordando os meninos que estão dormindo, né, provocando ali porque está com uma blusa diferente, e assim a gente vai construindo uma coisa que é indispensável se você quer que esses alunos te deem evidência de aprendizagem. Relação, né? No fim, é tudo sobre relacionamento. É sobre construir diálogos. Há uma pesquisa que acaba de sair da Unesco que fala da sala de aula 2030. E ela diz que a sala de aula 2030 é uma sala de aula que vai se conectar por essa presença. A presença de um professor que convida todo mundo a vir para ele. Então, minha gente, não dá mais para a gente viver, porque já vivemos, muitos de nós aqui, e eu também já vivi, nesses mais de 35 anos de profissão, em alguns momentos em que tinha um estudante dormindo na minha casa. Nunca deixei um estudante dormindo na sala de aula. Porque, para mim, ele está fazendo ali um protesto. Sim. A sua aula, Cecília, que não estava conectada com ele. Um estudante tem que estar na sala de aula para produzir. E produzir significa me dar evidências de que ele está aprendendo. A produção ou a evidência não pode vir só no dia daquela semana horrorosa de prova em que todo mundo parece que vai todo mundo para um paredão ser eliminado. Não, a gente está aqui para que todas as aprendizagens sejam evidenciadas todos os dias. Marcar presença é dizer que eu cheguei e que todo mundo está comigo, que ninguém vai dormir nessa aula, que todo mundo tem um produto a entregar e que todo mundo tem uma colaboração a fazer. Essa é a escola da escada da participação. Marcar a presença é dar participação a todos e todas dentro da sala de aula. E a gente não faz isso sem estabelecer um ritmo. Se eu começo minha aula e aqueles 50 minutos são iguais, não tem ritmo essa aula. Quando a gente fala que estabelecer um ritmo, é dar cadência, né? É mudar o tempo todo ali de estratégia para que o seu aluno tenha o tempo todo aquela necessidade de atenção. Virou a chavinha. Agora eu vou assistir a um vídeo e debater. Agora eu estou de novo na posição de prestar atenção no que o professor está falando. Agora eu preciso exercitar por meio do exercício e discutir com meus colegas uma resolução. Então, quando a gente tem um ritmo de aula, e isso é muito claro para os menores, e a gente vai perdendo ao longo que os meninos vão crescendo. Nos pequenos, há uma rotina ali do dia inteiro. Isso, além de dar uma segurança muito grande para eles, coloca para eles a responsabilidade do que eles precisam fazer em cada momento. Então, quando você tem uma aula que ela estabelece um ritmo e o aluno vai percebendo ali as dinâmicas, você tem uma aula que o aluno ele sabe qual é a responsabilidade dele, qual é a ação esperada dele a cada momento.
né? Então, a gente muitas vezes se confunde um pouco quando fala dessa questão do comportamento. Mas será que eu estou condicionando os meus alunos, né? Gente, toda aprendizagem é ensinar comportamentos, né, em primeiro lugar. E esse é um super positivo para o aluno. Se ele se sente seguro na sua aula, se ele sente que por mais que vá ter um desafio ali na sua aula, ele sabe que vai ter, mas ele tem a sua assessoria, ele já vai com outro espírito. Se sua aula não tem uma personalidade, apesar das variações, o aluno é sempre aquele professor que entra e todo mundo fica assim, meu Deus do céu, o que será que tem hoje? E todo mundo fica ansioso. Geralmente também, quando há uma variação, nunca é uma variação que soa positiva para os alunos. Então, eu preciso ouvir o tempo todo os alunos. O meu impacto na aprendizagem é o meu foco. Se esse aluno está com medo de quando eu entro na sala de aula, né, Cecília? Ele está me dando uma evidência muito clara de algo que, inclusive, a gente vai falar aqui para frente, que é o clima da sala de aula, né? O clima da sala de aula está na nossa pauta aqui, mas eu queria fazer um comentário. Ter uma rotina pedagógica significa ter um compromisso com o seu estudante, ter um compromisso com a escola, ter um compromisso com aquilo que é ensinado e com aquilo que é aprendido. Fazer o convite a cada estudante para conhecer sua rotina não é ser previsível, Michele. Previsibilidade, normalmente, ela mata as juventudes. O estudante precisa de uma rotina que diga, aquele professor está comprometido comigo. Olha, gente, um professor que pergunta hoje, chegou para dar aula 1h30 da tarde, pergunta em qual página eu parei, aí não há um ritmo aqui. Nem ele sabe o ritmo. Nem planejamento, né? Eu sempre gosto de falar pensando em metáforas, sabe, Michele? E eu acho que a minha aula, nos 50 minutos, ela tinha que ser como um desfile da Mangueira na Sapucaí. Eu tenho que entrar, eu tenho que dizer por que eu cheguei, eu tenho que chegar e eu tenho que dizer, olha, agora a bateria que vem, quer dizer, vai ter aquele desafio que vai movimentar todo mundo, que todo mundo quer ouvir. E daquela bateria que vem empurrando o enredo da escola, eu vou colocando a minha teoria, eu vou colocando outros problemas, eu vou convidando os meninos a participarem colaborativamente e vou terminar onde? De forma apoteótica, deixando o gostinho de quero mais, deixando o gostinho de que tem uma plataforma bem bacana que ele pode seguir com aquela aula para além dos muros da escola. Estabelecer o ritmo é, na verdade, dizer que eu tenho um compromisso com essa sala de aula e que eu tenho um compromisso com cada estudante que ali está. Portanto, planeje. Não dá para entrar numa sala de aula sem planejamento. Toda aula, por mais que você bata no peito e diga, olha, eu tenho 30 anos de experiência, cuidado, porque às vezes você pode ter a mesma experiência repetida 30 vezes. Vamos pensar aqui em estabelecer um ritmo que vai democratizar, portanto, a atenção, não é isso? Muito bem, Cecília. E lembrando que a gente pode até ter décadas na sala de aula, mas os nossos alunos são os de hoje, então são os de 30 anos atrás. Então a gente precisa estar o tempo todo aprendendo, essa é a nossa vida. A vida do professor é ser um estudante eterno. E eu acho que de todas as profissões deveriam ser assim, mas na nossa, a gente não tem escapatória. Tem não, né? Tem não. Aprender sempre. Com certeza. Oferecer desafios dentro desse ritmo que você estabelece é fundamental. O aluno, ele precisa sempre sentir naquela aula que ele avançou um degrau. Né? Então, ofereça desafios e tome muito cuidado, não é, Cecília? Porque muitas vezes, a melhor das intenções, o professor ele oferece um desafio sem analisar as evidências que ele tinha e o desafio é muito maior do que o grupo conseguia. Isso faz o quê com a motivação dos alunos? Lá embaixo. Eles se sentem incapazes, sendo que naquele estágio ali do conteúdo, eles eram plenamente capazes de resolver, sim, um desafio. Ô, Michele, você me tocou numa questão que é muito legal, e eu vou lembrar de um colega nosso, que também é assessor aqui do Bernoulli, que me contou certa vez, o Marden, me contou que numa aula de história, que ele, começando a carreira, dando aulas logo no início, ele resolveu perguntar para as crianças do 6º ano, e isso ele planejou dentro do carro, indo para a escola. Hoje eu vou fazer pergunta, porque me fizeram essa ideia de que um professor tem que ser um professor de perguntas. E ele perguntou aos estudantes o seguinte, quando o Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, já existiam cachorros? Essa é uma pergunta boa, não é, gente? Já existia ou não existiam cachorros? Vocês que estão me ouvindo aí, pare e pensa, Michele. Você fez uma pergunta, lançou um desafio, isso é legal.
mas ele não tinha estudado esse desafio. E ele não sabia se tinha ou não tinha cachorros. Você que é professora de história também, que dia que algum livro de história trouxe essa questão? Se Nunca havia vi. cachorros ou não havia cachorros, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui. Se perguntasse de cavalo, eu até ousaria dizer que não, porque os cavalos estavam lá na Ásia, né? Vieram com os europeus depois. Mas cachorro era uma boa pergunta. Lobo-guará, eu me arriscaria a dizer, né, que teríamos. Mas um cachorro... Um professor não pode lançar desafios sem estar preparado para as possíveis respostas. Então, planeje, marque sua presença, estabeleça um ritmo, ganhe a atenção dos estudantes e proponha desafios. Mas desafios que você não precisa ter a resposta certa, mas você precisa ter a caminhada de como as respostas vão se concretizar. Eu sempre lembro dessa conversa entre dois professores, e que eu e Marden fazíamos numa das nossas viagens, em que ele me disse isso: Cecília, ali eu aprendi que para fazer presença numa sala de aula, além de ter um propósito, eu tenho que saber exatamente qual é a minha intenção pedagógica, porque senão eu diversifiquei as estratégias, mas joguei no lixo a intenção pedagógica. Né? Ele deve ter corrido na hora lá na sala do professor de biologia e perguntado, pelo amor de Deus, tinha cachorro aqui? Né? De onde que vem cachorro? É isso mesmo. Né, é isso mesmo. gente? Bom, mas o bom é que de tudo fica uma história na sala de aula, né, Cecília? E falando aí em produzir, então, evidências de aprendizagem, é muito importante criar um ambiente que seja favorável a essa colheita. Né? Além de tudo, a gente precisa pensar na realidade do professor do século XXI, não é, Cecília? A gente lida com muitos dados e nós lidamos com uma rotina que nos exige uma diversificação em sala de aula muito grande. Portanto, se a gente não conta com a tecnologia, A nosso favor. não é? Fica muito distante isso que a gente está falando. E hoje nós temos tecnologias que nos ajudam muito a sistematizar esses dados, a já tabulá-los, a ter ali automaticamente gráficos gerados. A nossa própria plataforma já dá um feedback que permite ali o professor ver de forma geral quem fez, quem não fez, essa quantidade de acertos e erros, para a gente já ter uma resposta mais rápida para o aluno. Imagina se eu só no final de um processo for reunir todas as minhas evidências e constatar que lá no início, se eu tivesse ajustado um ponto, agora no final eu teria resultados melhores. Na verdade, Michele, pensar as evidências de aprendizagem é pensar o que eu espero dos estudantes. E o que eu espero dos estudantes precisa ser também comunicado a eles. Você colocou aqui no nosso slide alguma coisa que é muito importante. Valorizar técnicas de construção de itens e de rubricas para alinhar expectativas do professor com os investimentos dos estudantes. Na verdade, gente, é preciso explicitar para o estudante o que eu espero que ele faça depois daquele trabalho. Uma rubrica é exatamente esse contrato didático que eu faço com o meu estudante. E eu vou dizer para ele, olha, eu acho que você ainda não está mandando bem, porque de tudo aquilo que eu esperava, você só conseguiu isso. Às vezes, numa mesma aula, você espera que ele comunique, que ele colabore e que ele crie. Ele conseguiu comunicar e colaborou de vez em quando. Eu não posso dizer para ele que ele está fazendo ali, que ele está me dando todas as evidências de aprendizagem que eu esperava. Mas pode ser que ele comunicou meia boca e muito menos. Mas pode ser que ele fez de forma brilhante. Ele comunicou, ele colaborou com outro colega e ele também criou um seu protótipo. Então, veja bem, pensar a sala de aula desse século XXI é pensar uma sala de aula que comunique aos jovens, sobretudo aos jovens no ensino médio, o que eu espero dele. Porque senão é mais ou menos, gente, aquela imagem que saiu de um cartunista que colocou uma sala de aula com avaliação, colocou um elefante, uma cobra e um macaco e falou assim, hoje nós vamos avaliar quem sobe na árvore primeiro. Era uma sacanagem gigantesca com o elefante, não é? Ele não ia subir na árvore primeiro, nem muito antes do macaco e muito antes da cobra, não ia. Então, dizer para cada estudante o que eu espero dessa aprendizagem é fundamental. Criar um ambiente, então, para que a colheita seja próspera, é dizer que eu não vou esperar só o final do bimestre, só o final do trimestre, para ter uma colheita que vai separar as pessoas entre notas azuis e notas vermelhas. As evidências de aprendizagem precisam dar a cada professor uma dimensão do processo. Então, eu acredito muito no que o professor John Hatch traz no Visible Learning para nós. Ele nos diz o seguinte,
todos os dias, um professor tem que planejar sua aula com o seu propósito. E todos os dias, um professor tem que ser capaz de dizer quantos alunos aprenderam no nível adequado, quantos aprenderam no nível avançado e quantos aprenderam ainda no nível intermediário ou abaixo do esperado. Para isso, cada professor tem que planejar a rubrica da sua aula. Hoje, o convite que eu e Michele estamos fazendo aqui, nessa nossa conversa entre duas professoras, com todos os professores do país que nos assistem, é para dizer o seguinte: não vamos fazer uma sala de aula no século XXI que não colete dados diários. E para coletar dados diários, eu preciso fazer uso da tecnologia. Ela tem que estar ao meu favor. Então, utilizar recursos como uma autoavaliação no final, que pode ser na tecnologia, você brilhante nisso, Michele. Você sempre traz boas estratégias com o Mente, com tantas outras. Sim, vamos Google compartilhar Forms, isso. Às vezes até o clássico Kahoot nos dá o feedback, né? Ou, se eu não tenho, uma ficha. Já vi uma estratégia que era uma fichinha de progresso que o próprio aluno preenchia ali impresso e entregava para o professor no final da aula. Ele vai para casa, ele vai avaliar. Então, estratégias nós temos. Se você tem acesso à tecnologia, melhor ainda, vai ficar muito mais fácil o seu trabalho. Mas, se você não tem, né, também tem jeito de fazer essa coleta, uma coleta simples, rápida, e que também não vai te tomar tanto tempo em casa que te desanime de fazer essa sondagem. Porque a gente tem que ser realista, né? O professor, ele também tem família, ele trabalha em 1, 2 escolas, e enfim, ele também é uma pessoa que precisa se divertir. Então, a gente precisa usar a tecnologia a favor, né, do nosso trabalho, para a gente ter momento para tudo na vida. Michele, eu vou compartilhar com você uma coisa que eu sempre fiz nas minhas salas de aula, e os meus cabelos brancos me denunciam que são bons tempos. E todos os dias eu terminava a minha aula pedindo aos meus estudantes que respondessem para mim: que bom que, completassem essa frase, que bom que pena que e que tal se. E aí, gente, é óbvio, como todos vocês, eu dava muitas aulas, 30, matemática sempre teve muita aula, 30, 35 aulas na semana. Eu guardava aquelas evidências dos meninos, aquelas frases que eles completaram. O que bom que, o que pena que e o que tal se. E usava na minha hora de folga, naquelas janelas que eu tinha na escola, nos horários que eu tinha buraco, para dizer o que eu posso melhorar. O que tal se era um feedback extremamente generoso para mim, para o meu planejamento. O que pena que me dizia do que estava faltando na minha aula de matemática para conectar os meus jovens àquilo que eu estava ensinando. E o que bom que dizia: olha, você mandou bem, continua assim, vamos seguir o jogo. Porque o que a gente quer é que todos os estudantes estejam conosco nesse jogo. E esse jogo se chama o jogo da aprendizagem. Então, fica aí uma dica, uma frase, uma listinha com o que bom que, o que pena que, o que tal se, pode ser um bom armazenamento de dados que vai te permitir refletir sobre a sua docência, sobre a forma como a sua sala de aula vem transformando os seus jovens. E continuar um planejamento que é processual de acordo com o que você tem vivenciado na sala de aula e não de acordo com aquilo que você gostaria que estivesse acontecendo. Então, a coleta de dados, ela também nos ajuda, Cecília, a respeitar o desenvolvimento dos meninos a partir dos níveis taxonômicos. A gente fala muito sobre isso na escola, mas será que a gente está usando direito? Esses níveis taxonômicos? Será que eu simplesmente não estou usando eles ali no meu ritmo? Mas eu comecei pelo identificar, depois eu avancei ali sobre o reconhecer, e depois eu falei para o menino fazer uma síntese. Tá, mas eles estavam preparados? Você tinha evidências de que você poderia fazer essa mudança de degrau? E você tinha evidências de que a sua estratégia para memorizar foi a melhor estratégia? Você tinha evidências de que a sua estratégia de síntese foi a melhor estratégia? Então, veja bem, você toca num ponto importantíssimo, Michele, que para se ter evidências de aprendizagem, eu tenho que sair, eu tenho que desapegar do meu apego pedagógico ao ato de ensinar e pensar como é que o outro está aprendendo. E isso é fundamental, quer dizer, você perceber de que forma aquela estratégia, taxonomicamente, ela
ela desenvolveu essas potencialidades. A pesquisa do Invisible Learning mostra que eles utilizaram uma associação entre a taxonomia de Bloom e a taxonomia solo. E todos os trabalhos foram construídos, toda a pesquisa foram construída em pensar uma sala de aula que era uniestrutural, multiestrutural, abstrata e capaz de resolver problemas. Então, veja bem, quando ele coloca ali a pesquisa a partir da ideia da taxonomia solo, ele está dizendo do que o professor faz. Quando ele coloca o olhar da taxonomia de Bloom, ele está dizendo o que eu quero que o meu aluno faça. Essa junção entre o que o professor faz e o que o aluno vai fazer com o que o professor fez é exatamente a maior evidência de que as coisas aconteceram. A sala de aula transformou conhecimento, informação em conhecimento e conhecimento em habilidades. E essa taxonomia, esse encontro de taxonomias produz ali um modelo de rubrica para a gente excelente. Eu gosto muito. Primeiro porque recupera o perdido objetivo de aprendizagem. Gente, para onde que foi o objetivo de aprendizagem que parece que caiu assim, no esquecimento das discussões depois que veio a questão das habilidades e competências? Eles continuam sendo necessários. Sim. Né? Traz para a gente qual que é a nossa expectativa em cada dimensão e como que o aluno pode fazer a própria checagem se ele atinge essa expectativa. E com isso, a gente precisa de rubricas, que são aí os critérios de sucesso. Eu adoro esse nome que ele usa, né? Porque mostra a nossa intenção de fazer o aluno crescer. Qual que é o nosso objetivo com aquilo? É o sucesso do estudante. Para isso, a gente precisa de clareza, alinhamento de expectativas. Isso aqui é muito importante, Cecília. Muitas vezes eu acho que eu estou ali colocando qual que é a minha expectativa. E quando eu crio o do aluno, eu estou cobrando mais do aluno do que da minha aula, da minha própria do que a minha aula vai dar. Exatamente. Então, peraí. Por isso, o olhar do colega é sempre importante. Porque isso acontece, eu vejo demais. Assim, o objetivo era o descritor era outro. E quando o professor delimita o que o aluno tem que apresentar, é muito mais do que o que foi estabelecido. Né? Essa aplicação, de fato, desses critérios. Uma coisa que eu acho muito interessante, Cecília, é a gente pensar quando a gente vai tirar carteira. Quando você vai tirar carteira, é uma surpresa para você a prova? Não, porque me ensaiaram durante algumas temporadas. Eu levei mais de 70 aulas até conseguir tirar a minha. Então, vocês imaginam, eu já sabia o que eu iria encontrar na prova. Agora, aprendi a tirar carteira, eu precisava aprender a dirigir. Exatamente, cada pessoa aprende num determinado tempo, mas, bom, todo mundo que continua insistindo, uma hora não tira a carteira, não atinge a máxima de desempenho, Da mesma forma, é estranho quando a gente acha ruim o aluno utilizar rubricas, não é? Por que é ruim o aluno saber o que eu espero dele? Fundamental. Qual concepção está por trás disso? Qual a minha concepção de educação que está por trás disso? Eu preciso refletir. Esse exemplo da carteira é muito legal, porque talvez seja o maior exemplo que todos nós vivemos de uma rubrica. Nos disseram o que nós iríamos encontrar no exame. O que você vai fazer, como é que você vai dar bom dia para o examinador, que horas que você vai fazer a tal baliza, tão amedrontada baliza, como é que você arranca no plano, como é que você tira o carro no morro. Nos disseram tudo e esperavam o que eu devo apresentar. Olha, você não pode deixar o carro morrer 2 vezes, você não pode encostar o carro no meio-fio da calçada na hora de fazer a baliza e não deixa ele voltar muito no morro. Então, eu já sabia qual era a minha condição, se eu iria conseguir ou não, porque estava explicitado ali aquele contrato. Não pode ser ruim, gente, alguma coisa que te diga exatamente o que quer de você. O que quer de você, quando eu digo, e uma rubrica faz isso, faz isso, ela convida a dizer, o que eu quero de você é isso. E você vai criando com o seu estudante a condição de dizer o que ele já te deu e o que ele ainda não deu. Portanto, ela é inclusiva. E eu acho que todo o convite desse nosso bate-papo aqui hoje é para que a sala de aula seja cada vez mais feita com todos e não para alguns. Eu não posso criar uma sala de aula que exclua os notas vermelhas, só trabalhe com as notas azuis. Eu quero todo mundo aprendendo, não é isso, Michele? Exatamente. Até porque se a gente trabalha com a taxonomia, a gente também se limita a não correr este risco de fazer mais o mesmo.
né? Se eu estou trabalhando com níveis de progresso, e isso está claro para mim, e para o aluno, né? Então, todos nós vamos seguindo uma linha que não é de certo e errado, mas de desenvolvimento. E de estar no jogo jogando juntos. Exatamente. É aquela velha metáfora, Michele, do jogo de frescobol. Não é? A gente está jogando frescobol na praia. Eu te mando a bolinha, você pega ela aí e devolve para mim. Muito bacana, não é assim? E vai e volta. Eu acho que esse professor que engaja e essa rubrica que explicita esse contrato, ela é esse jogo de frescobol. Não pode ser aquele jogo de tênis em que eu mando a bola para você não pegar. Eu não quero isso. Um jogador de tênis, ele manda a bola para você sair fora do jogo. Não, Rubem Alves dizia, a sala de aula precisa ser esse jogo de frescobol. Manda uma bola gostosa, eu mando outra, e a gente vai fazendo o jogo do ensinar e do aprender. E a gente vê o professor aqui no Bernoulli Sistema de Ensino como essa pessoa que precisa brilhar na sala de aula. Sim. A gente quer que os professores estejam aí neste palco, né? E que sejam, sim, pessoas que têm presença, que engajam, que são capazes de mudar todo um contexto pela sua atuação. A gente sabe que se a gente não está motivado, se a gente não está engajado em algo, a gente pode até ter potencial e não desenvolver. É por isso que é tão importante essa reflexão sobre a aprendizagem visível e sobre a qualidade das evidências que a gente coleta em sala de aula. A gente não consegue coletar evidências boas, fiéis, que realmente representem o que esse aluno pode fazer, não é, Cecília? Se eu não engajo ele nas tarefas. E engajar é se mostrar comprometido com o que você, professor, faz, com o que você planejou e com o que o estudante vai produzir dentro da sala de aula. É importantíssimo a gente entender que um professor tem que ser capaz de observar quem são seus estudantes. Eu falei disso e volto a repetir. Quais são esses sujeitos que estão com vocês ali? Alguns estudantes que têm uma autoeficácia. E essa autoeficácia, Michele, diz respeito a acreditar muito nele. Às vezes ele não é o melhor estudante da turma, mas ele acredita tanto nele e ele tem um feedback de confiança que ele vai cada vez mais longe. Quem acredita em si mesmo e tem feedbacks de confiança, vai e voa mais alto. Outros estudantes já estão a observação que eu faço é que eles estão numa estratégia de autolimitação, em que ele nunca consegue fazer nada por causa do outro. É a aula dele que é muito complicada, é o conteúdo dele que não é para mim. Sou eu que tenho esse problema. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir porque isso é difícil mesmo, eu não gosto da área de exatas, ou esse negócio de filosofia não é para mim, deixa para os filósofos. Então, ele cria problemas de limitação que são externos e acaba se excluindo desse jogo. E outros precisam de uma automotivação. A automotivação é para todo mundo. Hoje, a gente precisa entender que é preciso estar motivado. Propósito e motivação caminham juntos. Então, o professor engajador é aquele professor que está sempre cuidando para que todos os estudantes se sintam parte daquele jogo. E aí, essa automotivação é você convidar o estudante. Por exemplo, você acaba de nos dizer aqui no Bernoulli, a gente quer que um professor seja sempre o ator que mobiliza as aprendizagens com maestria. Ele tem que ser automotivador. De que forma ele pode fazer isso? Na plataforma, por exemplo, fazendo com que a sua aula continue acontecendo para além dos 50 minutos da sala de aula. Faça isso, gente. Comece a sua aula sempre com uma pergunta, termine a sua aula sempre com uma outra pergunta, porque aí ela vai continuar para além dos muros da escola. Isso é motivador. Deixe sempre um problema que tenha solução. Não deixe desafios que não tenham solução, mas não dê nunca respostas certas. Deixe sempre a dúvida como uma pauta da sua aula, que termina ali e que vai se conectar ou com a aula de outro professor, ou com a aula de uma outra área do conhecimento, ou que vai continuar no próximo encontro de vocês. Pensar e observar os estudantes, como é que eles estão motivados, como é que eles têm a sua autoestima, e aqueles que têm um pressuposto de autolimitação é fundamental. E esses são só alguns exemplos do que a gente pode observar que estão na pesquisa e que a gente trouxe, né? Alunos com baixa autoeficácia, eles tendem a não corresponder aos desafios. Então, provavelmente, eu não estou coletando evidências de aprendizagem muito fiéis aonde ele poderia estar, né? Alunos com autolimitação, né? A gente vê demais na escola. E nós, como exemplo, como pessoas ali que devem estar apaixonadas da sala de aula,
nós somos fundamentais para eles conseguirem superar esse limite. Muitas vezes, até como fala a Brené Brown, não sei se estou pronunciando certinho, mas essa questão da gente não ter problemas em demonstrar a nossa vulnerabilidade. As suas próprias limitações, conte a sua história. Sim. Busque reforço na sua memória docente. Exatamente. Deixe o outro ver, então, se ele encontra ali dificuldades, coloca no caminho, como que você venceu as suas dificuldades. Nenhum de nós nasceu perfeito e por isso viramos professores. Na verdade, a gente aprendeu, foi errando. Foi errando. Foi com os nossos erros e contar para os estudantes sobre os nossos erros, sobre as nossas trajetórias, as dificuldades que elas passaram, resgatar essa memória a serviço do vínculo para a aprendizagem. E entender, que a motivação, ela é intrínseca e extrínseca. O que isso significa? Existe algo que depende unicamente de mim, não é, Cecília? E existe aquilo que depende do outro. Nós precisamos assumir, como professores, essa nossa responsabilidade sobre motivar os alunos, pelo menos nessa nossa parcela. E vigiar esse ambiente escolar para que ele tenha todas as características que deem para esse aluno uma segurança de que a cultura do erro aqui é permitida, ou seja, é errando que a gente aprende. É isso mesmo, Michele. E pensar que a motivação vem de dentro para fora. Sim, e muitas vezes eu não consigo entrar lá no âmago interior do meu estudante, mas eu posso te garantir que um professor desmotivado, ele não ajuda ninguém. Então vamos para essa sala de aula também motivados, porque aí nós vamos ter condições de buscar todos os estudantes que temos e de entender todos eles. E refletir sobre as nossas próprias estratégias de motivação. Sim. Como temos aí engajado, não é, a atenção dos estudantes? Qual que é a relevância que nós estamos expondo sobre aquilo que fazemos em sala de aula? Qual que é a confiança nesse espaço de aprender e ensinar e de troca que nós estamos criando com esse aluno? Ele precisa se sentir confiante daquele processo. E avaliar sempre a partir, por exemplo, do seu papelzinho. Que bom, que pena, que tal? Se houve satisfação naquela aula e o que poderia, então, gerá-la. A gente sempre precisa tentar ver a aula, basicamente é isso que nós estamos falando o tempo todo, pelos olhos do estudante. E, Michele, ver a aula e gerar aprendizagens pelos olhos dos estudantes é também a gente nos comprometer em dar atenção. Qual foi, na minha aula, a atenção que eu dei a todos eles? Talvez eu tenha uma turma muito grande, 60 estudantes, 58 estudantes, mas um estudante que me para no corredor, olhe nos olhos dos seus estudantes, pare para escutar, exerça uma escuta ativa, a atenção é fundamental. Bom, você colocou ali ainda, além da atenção, se não me engano, volta ali para mim, Michele, a confiança. Estabeleça uma relação de confiança. Ninguém aprende com quem eu não confio. O professor precisa criar laços de confiança com seus estudantes. Isso motiva e está na condição externa, que eu posso controlar. Eu não posso controlar a emoção de cada um, mas eu posso controlar emoções externas para que ele crie comigo essas relações de confiança. Indique para o estudante o tanto que você também está satisfeito com o que ele produziu hoje. Fale. É muito importante a gente enxergar o copo meio cheio e não meio vazio. Dizer para o estudante, olha, hoje eu acho que você não chegou lá, mas isso foi tão bacana, valeu. Valorize os aspectos positivos de cada dia e de cada aula. E, sobretudo, gente, reconheça a relevância da sua aula para cada estudante. Às vezes, um estudante, ele não está tão conectado ali com a trigonometria que eu estou ensinando, mas ele está conectado com a minha capacidade de comunicação. E, às vezes, ele chega e fala o seguinte, nossa, professora, até que a trigonometria eu não aprendi, não, mas hoje você comunicou cada coisa legal que eu quero levar para a minha vida. Então, torne relevante tudo que você faz. Desde a roupa que você coloca para ir dar a sua aula. Gente, também não dá, não é, Michele? Para você chegar lá com aquela cara destruída, com aquela roupa, passe um batom, penteie esse cabelo, põe um perfume. Quer dizer, dê relevância a pequenas coisas, porque nessas pequenas coisas a gente vai criando laços de confiança. E aprender, se estamos aqui falando da aprendizagem pelos olhos dos estudantes, estudantes aprendem quando tem vínculo com seus professores. E quando o clima escolar é de efervescência cultural, de efervescência de conhecimento.
não é mesmo? Então, com todos esses fatores, nós entendemos que o aluno ele vai se sentir seguro para mostrar de fato se ele aprendeu, onde ele se encontra nessa aprendizagem e até onde ele quer caminhar também, para que você, como mediador dessa aprendizagem, possa dar para ele esse impulso de foguete para ele seguir além. Se estamos falando aqui hoje de evidências de aprendizagem, a pesquisa do John Hatch mostra que, muito mais do que os conhecimentos cognitivos desenvolvidos, o clima escolar foi determinante no sucesso dos estudantes. E o clima escolar diz respeito ao acolhimento de toda a diversidade que uma escola tem, ao acolhimento das diferenças, à capacidade de uma convivência democrática que a escola permanece, de reconhecer a escola dentro do seu território, dentro do seu espaço, de reconhecer e pertencer àquele espaço. O clima escolar diz muito do pertencimento e os jovens, para aprender, precisam se sentir parte. Pertencimento é tudo, pertencimento da identidade. E quem se sente acolhido, quem tem pertencimento, não tem vergonha de perguntar, não tem vergonha de mostrar suas limitações, faz questionamentos. Não é uma sala de aula, com pertencimento é uma sala de aula que não tem bullying. Então, todo esse clima escolar diz respeito à capacidade que a escola, como um ecossistema pedagógico vivo e dinâmico, tem de produzir estudantes que estão ali para fazer juntos, para fazer com todos, para compartilhar, para celebrar o conviver. E convivendo vão criando estratégias cada vez mais criativas para resolver seus problemas, com criticidade, comunicando as suas soluções e colaborando com o mundo, com a sociedade. Isso é pensar no que a Base Nacional Comum Curricular nos convida, a pensar a formação humana integral de todos os estudantes. Perfeito, Cecília. E quando a gente fala sobre esse clima escolar, a gente ressalta 3 aspectos que são muito importantes. Em primeiro lugar, essa cultura do erro. Na minha escola, não pode ter espaço para a vergonha de errar. A humanidade ela não caminha sem erro. Por que que os alunos, sobretudo no ensino médio, eles têm uma vergonha muito grande, não é, Cecília? De errar, né? Um medo dos colegas. A escola foi construída em dar a resposta certa, na maioria das vezes. Valorizar quem dá a resposta certa. E se eu valorizo só quem dá a resposta certa, eles vão ter medo de errar e de se expor. Com certeza. E o professor ele precisa assumir a responsabilidade dele sobre esse clima escolar. Porque se eu acabo permitindo, como você falou, uma sala de aula onde uma pessoa erra e o outro ri, aí eu rio também, ou eu simplesmente ignoro, eu estou sendo conivente com aquela postura e não estou ajudando meus alunos a superarem essa dificuldade. O que acontece com aqueles atributos que a gente viu no outro slide? Autoeficiência, autolimitação, automotivação. Todos eles são bagunçados. Minha evidência desse aluno vai ser uma evidência fidedigna? Não vai ser. E aí você vai ter resultados que dizem da aprendizagem, mas que não dizem da aprendizagem de todos. Por quê? Porque você não foi capaz de verificar exatamente quem era aquele sujeito que não aprendeu ou que ele não aprendeu. Portanto, precisamos valorizar, sim, o erro. Ou porque ele não aprendeu, não é? As questões socioemocionais, né? Eu estou atento aí às atitudes da turma, eu administro os conflitos e sempre, é claro, de forma não violenta, porque eu falo que um risco que a gente corre, às vezes, de coibir uma pessoa que está tendo uma atitude agressiva na sala de aula, é nós nos tornarmos o agressor dele. Mais agressivos ainda. Então, a sala de aula precisa ter um clima onde a gente, de forma não violenta, administra essas situações para que elas não virem um hábito e acabem limitando a aprendizagem dos colegas. Michele, é num grupo de diferentes que a gente aprende. Num grupo de iguais, a gente é só mais um. Então, é fundamental uma sala de aula que tenha um plano de convivência democrática, porque as pessoas ali são distintas, os valores das famílias são diferentes, os olhares e abordagem para aquilo que é atitude, valor, é muito variado. Nós precisamos agregar todo mundo. Um professor precisa ser esse agente transformador da convivência democrática dentro da escola. Então, pensar essa avaliação para
para essa convivência democrática é fundamental. E, para além disso, tudo que a gente falou, ainda é muito importante a gente falar um pouco mais do feedback e da conclusão dessa aula. E eu aproveito para lembrar que o Bernoulli Sistema de Ensino já tem uma publicação sobre feedback, informação pedagógica número 18 do ano passado, e o Bernoulli 360, que também tratou sobre essa nossa concepção aqui de avaliação. O que e como avaliar. Confira aí nas redes sociais e se você quer ver essa informação pedagógica e a nossa parceira, você tem ele no meu Bernoulli. Se não, entre em contato com o seu consultor pedagógico que ele vai conseguir te enviar. Cecília, essa é uma discussão indispensável, mas não só do ponto de vista que a gente está acostumado a ver, não é? Só a gente dando feedback para o estudante, falando o que ele precisa melhorar. Eu vou voltar na bússola da aprendizagem da sala de aula 2030 da Unesco. E a bússola da aprendizagem fala do sol da participação ou da escada da participação. E ela diz que uma sala de aula 2030, a sala de aula 2030, ela não vai aceitar mais, Michele, um professor que só ele dá o feedback. Ele precisa não só dar feedback, mas receber. E receber feedback dos seus estudantes, receber feedback da sua gestão, receber feedback das famílias com que ele trabalha, receber feedback da coordenação. E aí, muitas vezes, a palavra feedback é entendida como crítica, e como a crítica para poder destruir o meu trabalho. Não, Exatamente. Da mesma forma que nenhum professor entrega uma nota ruim para o seu estudante querendo entregar aquilo, você quer dizer para ele o que ele ainda pode fazer. A gente precisa entender que dar um feedback é, na verdade, dizer, olha, você ainda não está lá ainda, mas você vai chegar, porque nós estamos juntos, nós vamos caminhar junto. É aquilo que eu ainda não consigo fazer, mas que eu posso conseguir fazer. E é também um retrato de tudo aquilo que eu faço que é sucesso. As pessoas precisam também aprender a receber os feedbacks bons como aquilo que faz com que ele possa ir além, buscar outras alternativas. Então, falar sobre feedback é, na verdade, exercer a empatia, também presente hoje na vida social e na vida educacional. Se colocar no lugar do outro, ser o outro por alguns instantes e se posicionar frente àquilo que o outro está sofrendo. Ou sobre aquilo que o outro está nos falando, não é, Cecília? Também. Porque você pensa que se o meu gestor me dá um feedback para que eu melhore e eu estou encarando isso como algo destrutivo, eu não estou fazendo o menor esforço, né, de ver por outro ângulo. Ainda que eu não entenda, eu acolho o porquê aquela pessoa está me falando aquilo. Se eu sou o tempo todo reativa a feedback, eu acho que só eu é que tenho que dar feedback, eu perco uma oportunidade muito grande de ver a minha própria atuação sobre outros olhos. É sobre isso que a gente está falando. Quais são os olhos que mais nos interessam na nossa sala de aula? E quais são os olhos que mais te vê? Te veem? Quer dizer, quem te enxerga todo dia? Você, como professor, tem 40 olhares sobre você. Esses olhares, se você aproveitar os feedbacks de cada um deles, gente, a gente vai virar um big de um professor muito bom, que sabe dialogar, que sabe exercer a sua docência de uma forma horizontal e compartilhada. Os nossos alunos acabam virando nossos coaches, né? Exatamente. Eles fazem com a gente mentoria e a gente também com eles. É importante a gente entender que não basta só a forma como eu vejo a minha aula, e entender que a juventude ela não tem uma opinião a dar e uma opinião válida sobre aquilo. Ora, para que eu estudei? Por que eu passei por tudo que eu passei? Se não, para ter valor sobre aqueles olhares. E para ter aqueles olhares a serviço do seu valor também. Sim. Eu acho que isso é fundamental, gente. Muitas vezes, na nossa docência, a gente entende feedbacks de forma hierárquica. Só pode dar feedback quem está num patamar acima do meu. Verdade. Não! Eu posso ter feedbacks em todas as instâncias. Depois que a gente acabar esse bate-papo aqui, para mim seria fundamental, Michele, te ouvir,
Cecília, foi muito legal nisso, mas não foi legal naquilo. Por quê? Porque eu posso fazer diferente e eu posso mudar, aprender. Como também quero dizer e falar assim, vamos sentar junto aqui agora, tomar um café depois desse bate-papo e pensar, será que os professores todos que estão nos ouvindo estão levando isso como uma possibilidade de refletir sobre a sua docência? Se sim, bacana, nosso feedback foi bom, quer dizer, nós atingimos, mas se não, onde? Quer dizer, entender, gente, que feedbacks não são hierarquizados, muito pelo contrário, são diálogos abertos com a sua performance. E todos nós queremos na vida cada vez mais melhorar a nossa performance. Para quem ensina, no caso de professores, queremos ensinar cada vez melhor, fazendo com que cada um dos nossos estudantes aprenda cada vez mais. E o feedback, como a Cecília colocou para a gente, ele não tem que ser apenas após uma avaliação formal, escrita. Ele pode ser um bate-papo. Você pode estar circulando pelos grupos da sala de aula e já dar instantaneamente o feedback sobre o que eles estão fazendo. Isso tudo é feedback. E, na verdade, a maior parte do nosso feedback, se a gente quer que ele seja processual, ele precisa ser este tipo de feedback. Aquele que eu dou todos os dias, em vários momentos diferentes da aula. Da mesma forma que a coleta de evidências, ela pode se dar de forma oral. Né? Quando eu coleto esses conhecimentos prévios antes da minha aula, quando ao fim da aula eu pergunto, e aí, pessoal, foi bom ou não? E tenho ali uma tranquilidade para receber as críticas, não é? Exatamente. Quer dizer, pensar aqui que um feedback ele tem que te levar a sair de um lugar onde você está para um lugar melhor. É mais ou menos a gente dizer, olha, a educação transforma para melhor, porque para pior não pode ser educação, você concorda? Um feedback tem que ser transformador, ele tem que te transformar para melhor, ele tem que te dar caminhos para que você melhore a sua performance docente, para que seus estudantes possam aprender ainda mais. A ideia aqui hoje, então, não é, Michele? É a gente mensurar por meio, trazer o convite, inspirar nossos professores a conhecer a pesquisa do John Hatch e pensar nas perspectivas de impacto que cada um dos estudantes tem, que cada professor tem sobre o seu trabalho, que o currículo tem sobre o seu trabalho, que as avaliações têm, para que a gente possa efetivamente mensurar as aprendizagens que estão acontecendo. Aprendizagens são impactadas por estudantes, por professores, por currículo e pelas avaliações. E sobre as avaliações, sobretudo, entender que é a nossa interpretação que dá o tom. Se ela vai ser formativa, se ela vai ser somativa, não é, Cecília? Porque a gente tem um pouco de confusão sobre isso e muitas vezes uma limitação nas nossas perspectivas de coletas de dados, baseados em um engessamento das avaliações. Então, ela precisa ser processual e é a minha intenção interpretativa que vai dar o tom. Eu vou corrigir minha rota, como você gosta de falar, né? Eu adoro essa fala. Ao longo do percurso, ok, eu devo fazer isso, e para isso eu preciso o tempo todo estar avaliando, ela é formativa. Eu tenho um instrumento final no qual eu quero ver o resultado final de todos os meus esforços, inclusive das mudanças de rota, ela vai ser somativa. Né? Então, a nossa intenção, ela dá o tom. A avaliação, então, ela é a maior das evidências de aprendizagem. Agora, para ela ser efetivamente a evidência da aprendizagem real que existe, é preciso que eu saiba qual foi o tom que eu dei. Não é? Qual foi o uso que eu fiz dessa avaliação? Com qual intenção eu apliquei? Para que eu apliquei e o que eu queria mensurar? Essa intenção da métrica é fundamental para a gente saber qual foi o impacto na aprendizagem dos estudantes. E talvez, Michele, uma das maneiras muito legais que a gente tem de pensar esse impacto, eu gosto muito de pensar numa avaliação emancipatória. E aquela avaliação emancipatória é que eu entrego o resultado para o estudante, mas ele fala para mim também o que ele pensou. Por que aquele resultado está ali? Essa escuta de entender aquele resultado é, na verdade, uma autoavaliação emancipatória, onde você fez a sua avaliação, mas o estudante também te retorna o olhar dele sobre aquela avaliação. O que você acha? Eu acho perfeito. E você nos colocou o que é, de fato, a avaliação. Diálogo. É o diálogo, é a análise. Então, a gente precisa refletir sobre isso no ensino médio, porque em outros segmentos eu vejo que
isso já está muito avançado, mas eu vejo que no ensino médio nós precisamos avançar um pouco mais nesse entendimento de que a nota não basta. Exatamente. A escrita no papel, ela sozinha não diz nada. É a minha atitude interpretativa que vai ser a avaliação. E se é algo que o aluno fez e que ele também avalia, porque, como a gente falou, eu posso achar a minha prova maravilhosa e na hora que eu vou corrigir com meus alunos, eles me colocam vários gaps. Eu entender que o meu instrumento de coleta de dados avalia o aluno, promove para ele uma visão sobre onde ele precisa melhorar, mas a mim também. Então, esse diálogo, essa, como eu posso dizer, horizontalidade no debate, ela precisa existir. Porque senão o aluno está até aproveitando uma chance ótima de crescimento. Mas e nós, professores? E a nossa aula não mudou. A nossa aula vai ficar no mesmo patamar. Michele, é importante isso que você falou. No ensino médio, a gente está tão obcecado, às vezes, com conteúdos que têm que ser fechados antes de uma grande prova, que vai selecionar os estudantes para definir a sua vida numa graduação, numa universidade, que essa velocidade acaba sendo o currículo. E nós dissemos aqui, o currículo impacta a aprendizagem dos nossos estudantes. E muitas vezes, o nosso ensino médio é determinado por uma prova, seja ela o Enem, seja um vestibular seriado, seja um vestibular ou qualquer exame seletivo que os estudantes vão fazer. Mas o convite aqui é pensar que o ensino médio é muito mais do que um exame no final do ano. Então, todos nós, professores de ensino médio, precisamos entender que esse estudante chegou aqui, gente. Ele chegou no primeiro ano. Às vezes, o estudante entrou pequenininho, Michele, lá na escola, na educação infantil. Está lá no primeiro ano do ensino médio, o professor de física fala assim, olha, ou de matemática, esse menino sabe fazer conta. Gente, mas ele nunca saiu daquela escola. Ele é fruto da escola. Quer dizer, se ele está ali e não sabe fazer conta, tem um currículo cadenciado que não foi trabalhado, ou que nem todos nós nos comprometemos com ele. Nós vamos deixar ele sem fazer a conta? Ah, aquilo ali, tinha que ter feito lá, vou voltar? Não posso. A aprendizagem é contínua, ela é progressiva. Então, precisamos entender as juventudes que estão conosco ali, com todas as limitações que trazem e avançar, e com aquilo que elas têm de potencialidade e seguir em frente. Portanto, é fundamental que a gente estabeleça esse olhar cada vez mais dialógico com os nossos estudantes sobre o ato da aprendizagem. Com certeza. E, sobretudo, para entender que nós não somos perfeitos, mas que a vida é essa jornada em busca de aperfeiçoamento. A gente está o tempo todo redesenhando as nossas rotas pessoais, que dirá as nossas rotas profissionais. Eu falava muito com meus alunos, Cecília, que sempre existe um amanhã para a gente recomeçar. Amém. Sempre existe um amanhã. Às vezes ele estava chorando, estava triste com alguma coisa. Falava, olha, mas existe um amanhã. Você vai dormir hoje, existe um amanhã para a gente começar tudo de novo. Né? E eu acho que é assim que a gente precisa pensar como professores. A gente sempre tem um amanhã para ser melhor, para redesenhar rotas, para promover isso também na vida do nosso estudante. Exatamente, nada do que foi será do jeito que já foi um dia, né? Tudo passa e o amanhã vem, e o amanhã me permite aprender coisas novas, o amanhã me permite aprender aquilo que eu ainda não aprendi. A grande questão é que o ensino médio, às vezes, está determinado amanhã só num exame. Eu preciso de pensar um amanhã para a vida, um amanhã que vai conectar esses jovens a fazer pesquisa, investigação, a fazer e pensar processos criativos, a estar cada vez mais criando ideias empreendedoras e, sobretudo, a comunicando e fazendo essa intervenção sociocultural. Então, gente, todo dia tem um amanhã, vou usar, vou copiar isso para mim. Pois é, Cecília, a gente vai chegando ao final da nossa conversa, com muitas reflexões. Acho que a gente conseguiu deixar claro para os professores o quanto avaliar está muito além, até mesmo dos instrumentos de coleta, mas sim da nossa atitude, do que a gente faz com as evidências que a gente coleta, e o quanto é importante a gente avaliar a nossa sala de aula todos os dias, redesenhando rotas e fazendo juntos. Michele, a gente queria agradecer todo mundo que ficou nesse tempo todo aqui conversando com a gente, convidar cada um de vocês a lerem um pouco mais sobre a pesquisa do John Hatch, Invisible Learning,
debater conosco. Michele é gestora de conteúdo aqui no Bernoulli Sistema de Ensino, eu sou assessora pedagógica, a gente tem um suporte pedagógico incrível para poder debater, propor formações com os nossos estudantes, com os nossos professores e buscar o melhor do caminho, que é fazer com que os nossos estudantes aprendam e, aprendendo, façam e tenham o seu olho cada vez brilhando mais, porque se o olho brilha, muda tudo, não é isso mesmo? É verdade, Cecília, e não termina por aqui. Nós temos uma informação pedagógica que trabalha a aprendizagem visível, com exemplos práticos de rubricas, de aplicativos e programas para coleta de dados, utilizando ou não a tecnologia. Então, fale com o seu consultor pedagógico se você ainda não recebeu o seu Informação Pedagógica número 3 de 2021. Então, pessoal, o nosso evento chegou ao final. A gente tem a sensação de que, para mim, passou rápido demais. Para mim também. Nem vi, espero que para vocês, além de ter passado rápido, tenha ideias que possam ficar e melhorar a docência de cada um. Não se esqueça que acabamos de enviar no seu e-mail uma pequena pesquisa para sabermos o que achou do nosso encontro no segundo dia dessa Conexão Bernoulli. Sua opinião é importante demais para a gente. Seu certificado de participação já está disponível para download. Basta acessar a área de inscrito e acessar na barra superior o botão certificado. E se você ainda não é parceiro do Bernoulli e quer conversar, entender mais sobre nossas soluções e falar com um de nossos consultores em educação, acesse o nosso site www.bernoulli.com.br/sistema ou envie um e-mail para comercial.sistema@bernoulli.com.br. Mais uma vez, obrigada a todos que estiveram aqui conosco nessa manhã. Obrigada, Cecília. Obrigada, foi um prazer, Michele, estar aqui com você. Saiu melhor do que eu entrei. Obrigada. Igualmente. Tchau, gente. Tchau, gente.